Passando agora a segunda parte da transmissão da nossa celebração profética de hoje, e falando, eu estava lendo um livro, como eu estava dizendo aqui, eu estava lendo um livro hoje, uma parte dele, ele fala sobre fraqueza, e baseado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, no verso 10, que diz assim: pelo que sinto, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, trazendo uma orientação, trazendo uma advertência, sabe? A igreja de Corinto, ela deu muito trabalho ao apóstolo Paulo, tanto que precisou de pelo menos 2 cartas, o que nós sabemos, de pessoas, devido aos irmãos que estavam fazendo coisas erradas, né? E no verso 10 ele diz assim, 2 Coríntios 12, 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, ou por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E o autor, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que o autor dizia. Ele trouxe, trazendo a definição do que é fraqueza. Ele diz: o conceito de fraqueza está inteiramente associado à incapacidade. Então ele cita aí, ele vai citar alguns tipos, exemplificando alguns tipos de fraqueza. Ele se refere, por exemplo, à fraqueza física, que é uma incapacidade, né, do ser humano, uma falta de energia. A fraqueza física, quando a pessoa se sente fisicamente fraca, é a falta ou a ausência de vigor e energia naquela pessoa. Ele se refere também à saúde física, quando a pessoa está adoentada. Eu estava citando agora aqui pessoas que adoeceram de Covid. Algumas pessoas me relataram que elas estavam, quando elas estavam doentes, até o piscar doía as pálpebras delas, né? Então a ausência de vigor e essa incapacidade de reagir, né, diante da doença, né? Quando a pessoa desempenha um trabalho braçal o dia todo, chegando no final do dia ela está cansada, há uma fraqueza física aí, certo? Tem outro tipo de fraqueza que ele cita, que é a fraqueza intelectual. É quando há inaptidão, certo, para desempenhar alguns tipos de trabalhos cognitivos. Então há uma fraqueza, como ele cita, é uma fraqueza intelectual. A pessoa não está, por exemplo, quando eu estava fazendo faculdade de gestão de pessoas, tinha uma matéria chamada estatística, e eram muitos cálculos, e tinham questões principalmente voltadas para a razão, que eu não conseguia entender o que o professor estava pedindo, o que a questão estava pedindo. Então é uma fraqueza cognitiva, uma fraqueza, melhor dizendo, intelectual, né? É uma incapacidade, uma inaptidão de desempenhar alguns tipos de trabalho cognitivo, de resolver uma questão, uma tarefa, enfim, ok? Fazer cálculos, há uma dificuldade de fazer cálculos. Bom, e aí vem a fraqueza, ele cita o terceiro tipo, fraqueza pessoal. É quando alguém carece de determinação, firmeza, caráter, dignidade e capacidade de comandar. É uma condição de fraqueza que a pessoa ela não é firme naquilo que ela segura. Por exemplo, ela diz que vai trazer uma balinha para você, ela diz que vai te dar um presente, ela diz que você pode contar com ela, mas aí, em determinado momento, ela debanda para outro lugar. Isso é a fraqueza pessoal, tá? Repetindo, a fraqueza pessoal. A fraqueza pessoal, ela é a incapacidade ou a carência de ser determinada, de firmeza. É a carência do caráter, é a carência da dignidade, ou a carência ou a incapacidade de comandar.
ela não tem domínio, sabe, naquilo que ela não tem domínio no seu ser, ela não consegue, ela diz uma coisa e faz outra, ela promete e não cumpre, ela assume responsabilidades e não zela em cumprir essas responsabilidades, entende? Isso são definições do autor desse livro, ok? Ela não tem capacidade de solucionar problemas, enfim. Ele cita outro tipo de fraqueza. A fraqueza quando alguém carece de recursos necessários e não consegue solucionar problemas. Quando carece, é uma condição de fraqueza, quando carece de recursos necessários, ela tem necessidades, e só que ela não consegue solucionar problemas, ela não consegue influenciar acontecimentos conforme desejado. Por exemplo, ela não faz por onde acontecer. Uma coisa simples, ela quer tomar água, mas ela não se levanta para beber. Ela quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, mas ela não sai distribuindo currículo, não vai atrás. Ela quer namorar, quer entrar no relacionamento, quer casar, mas ela não se apresenta bem. Então é uma fraqueza do ser humano, mais um tipo de fraqueza do ser humano. Tem também uma outra fraqueza que ele cita, eu estou só dando uma pincelada para criar um contexto e chegar onde eu quero chegar para você. Ele apresenta outro tipo de fraqueza nesse livro, que ele fala da fraqueza relacional. Essa é bem comum, a dificuldade que as pessoas têm de se relacionar, né? São pessoas difíceis, normalmente, pessoas rabugentas, pessoas reclamonas, pessoas que cobram demais. E eu confesso que eu luto muito para deixar de ser assim. Eu já fui pior e eu tenho tentado melhorar pelo menos 1 milímetro a cada dia. Enquanto a isso, ao mesmo tempo que eu me acho uma facilidade de me relacionar muito grande, de fazer amigos, mas no dia a dia eu não sei se eu conseguiria conviver comigo mesmo, sabe? Eu estou abrindo o coração com essa verdade. São nossas fraquezas, né? Falamos então dessa fraqueza relacional, quando as pessoas que deveriam estar liderando, guiando outras, elas não conseguem fazer. E assim são os pais, eles não conseguem liderar, não conseguem influenciar outras pessoas, porque tem dificuldade de se relacionar. Pastores com essas fraquezas, empresários, líderes, enfim, patrões, gerentes, né? E aí ele conta uma história interessante, não sei se é da tua época, Carlinhos. Conhece, lembra daquela série de quadrinhos do Biduim, Charlie Brown? Eu gostava pra caramba, que tem o cachorrinho Snoopy. E aí ele cita uma passagem, uma tirinha do livro, né? Que a Lucy chega pro deprimido Charlie Brown. Ele só estava deprimido. E a Lucy chega para o Charlie Brown e pergunta para ele: você está preocupado? O que você tem? Você está preocupado? Aí o Charlie Brown responde: eu me sinto inferior. Parece que eu estou ouvindo ele falar: eu me sinto inferior. Aí a Lucy diz: você não deveria se preocupar com isso. Muitas pessoas têm o mesmo sentimento. Aí o Charlie Brown pergunta: qual? De que elas são inferiores? Aí a Lucy responde: não, de que você é inferior. Então, os outros viam, eu sei que aí tem outras mensagens que eu vou citar, mas eu quero começar ressaltando, né, puxando aí essa mensagem. Os outros vão ver você conforme você se vê. Os outros vão te ver conforme você se vê. Se você olha no espelho e diz assim: meu Deus, eu estou um botijão, eu estou uma gordura só, as pessoas vão olhar para você e vão ver o que você vê. Entende? Elas vão ver você conforme você se vê. E foi isso que a Lucy quis dizer para o Charlie Brown. As pessoas têm o mesmo sentimento que você. Qual? Desse de inferioridade,
Não de que você é inferior, porque você se vê assim. Mas, segundo o autor, ele diz aqui que ele queria fazer oposição à influência dos invasores. Era isso que Paulo queria com essa carta, ou quis com essa carta. Existiam pessoas que estavam influenciando a igreja e pregando outras coisas para ela, para a igreja de Coríntios. E Paulo traz a advertência, né? A verdade é que em muitos aspectos, e certamente nas questões espirituais, principalmente nas questões espirituais, nós somos fracos, nós somos incapazes. E a gente deve encarar isso como uma realidade, sabe? Muitas vezes a gente quer orar, e a gente sabe que tem que orar, e cristão que não ora, não tem uma vida regular de oração, não é cristão. Cristão que não jejua e não tem uma vida regular de jejum, não é cristão. Cristão que diz que é cristão, ou a pessoa que diz que é cristão, que não lê a Bíblia constantemente, ela não é cristã. Ela não pode. Como que ela diz que é cristã se ela não lê a Bíblia, ela não ora, ela não jejua? São as bases fundamentais na vida de um cristão: oração, leitura da palavra e jejum. Mas não se move nenhuma dessas três colunas, dessas três pilastras. São necessárias três. Nenhuma é melhor do que a outra. Eu oro, mas no jejum. Não, mas faltou o jejum, então acabou. Entende? Então nós somos fracos. Muitas vezes quando a gente vai orar, o corpo não quer que a gente ore. Porque a grande verdade é que nesses aspectos espirituais nós somos fracos, somos incapazes, e a gente tem que assumir isso, sabe? É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aqui nessa primeira parte, ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, 2 Coríntios 12, 10. Aí ele, no final ele diz assim, dessa primeira parte, nas injúrias, nas necessidades, por amor de Cristo. Se não for Cristo em nossas vidas, a gente não consegue fazer nada. A gente quer fazer tudo e todas as coisas nos nossos projetos, nos nossos sonhos, sabe? Na nossa força. Na nossa força. E que Paulo está chamando a gente é para a gente descansar. Ontem eu fui ministrar uma palavra para o time do Ceilandense. Nem sei como é que foi ver o jogo. Quem souber aí, avisa aí no Instagram. Mas eu fui ministrar uma palavra e Deus me direcionou para falar com eles o seguinte: com a equipe, com o time do Ceilandense, disputou hoje às 3h30 da tarde, a semifinal, passando, óbvio, ia para a final. Disputou contra o Samambaia, a cidade que eu moro, né? Mas eu falei com o time, com a equipe do Ceilandense, que nesses momentos onde a gente fica ansioso porque vai disputar uma competição importante, e não só importante para o time, para a equipe, sabe, para o clube ceilandense, mas para a própria pessoa, para o próprio indivíduo, para cada um deles é importante, porque passando eles se tornam mais vistos, mais visíveis. Eu falei para eles que nesse momento é o momento que a gente deve se acalmar, porque é nesse momento que vem a força do Senhor. Muitas coisas não dá para a gente resolver no nosso braço, na nossa força, na nossa lábia, no nosso conhecimento, sabe? É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz isso. O apóstolo Paulo era inteligentíssimo, um homem cheio do Espírito Santo, mas tinha coisa que não dava para ele resolver. E ele assume isso, ele diz: olha, é quando sou fraco que sou forte. E ele diz nessa passagem, porque é por amor de Cristo, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor de Cristo. Ele sente prazer em tudo isso de ruim, mas por amor de Cristo. É Cristo que fortalece ele. Se
Nós somos tão incapazes que eu lembro de Josué. Quando o líder dele morreu, o que aconteceu? Deus chega para Josué e fala o quê? Ser forte e corajoso. Por que Deus estava falando isso para ele? Porque ele estava abalado emocionalmente. O líder dele, a referência dele, o pai espiritual dele tinha morrido. Então, não? Oh, Jesus. Então, sabe, é isso que nós precisamos, é isso que nós precisamos entender. É que quando somos fracos, é que somos fortes. E se Deus fala para Josué que era para ele ser forte e corajoso, é porque Josué precisava desse ânimo de força, sabe? Então, o pecado, por exemplo, ele é responsável por atrapalhar todos os relacionamentos do ser humano. E o pecado, ele nos incapacita, né, de nos relacionarmos com Deus, com as pessoas, conosco mesmo, ter uma relação com o seu eu, né, de se apreciar, sabe, de se valorizar. Então nós precisamos, diz o autor, ele disse que precisamos estar cientes de nossas limitações e deixar que essa consciência trabalhe em nós a humildade e a autodesconfiança. É isso que Josué faz. Se eu não me falha a memória, pelo menos 3 vezes Deus diz isso para Josué. Josué, ser forte e corajoso. Josué, ser muito forte e corajoso. Ser tão somente forte e corajoso. Porque Josué precisava, ele estava se sentindo fraco. A fraqueza de Josué estava se manifestando. E quantas vezes a gente se encontra na vida em momentos assim, em que a gente se sente fraco, a fraqueza tentando dominar, e o que nós temos que fazer é assumir que somos fracos, que não damos conta, que não estamos dando conta, por amor de Cristo. E por amor de Cristo, que eu entendo, o que nós podemos aprender é que estamos entregando a Cristo aquilo que a gente não dá conta, sabe? É a gente descansar, é a gente confiar. Aí entra a nossa humildade, né? Como eu citei aqui, entra a nossa autodesconfiança. Você tem que ligar o desconfiômetro, sabe? E desconfie de si mesmo. Você não dá conta de tudo. E se não der conta, descansa no Senhor, Ele fará. Diz lá no salmista, né? Agrada-te do Senhor e espera nele. Confia no Senhor de teu coração e tudo mais Ele fará. Então é isso que Deus precisa, é isso que Deus nos orienta, o que nós precisamos, né? Dessa atitude de humildade e dessa autodesconfiança. Assim, nos fazendo perceber por nós mesmos que somos incapazes de resolver tudo, que em determinados momentos a gente vai fraquejar, a gente vai se sentir fraco, e aí a gente tem que ter a humildade, sabe, de descansar em Deus, não continuar querendo resolver as coisas na força do nosso braço, na marra, de qualquer jeito. Então poderemos aprender sobre nossa necessidade de depender de Cristo, dependermos de Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor. Em cada curva do caminho praticaremos a dependência como um dos hábitos na vida do cristão que é necessário. Dependência diária do nosso coração e da nossa maneira de descobrir aquilo que Paulo fala. E ele descobriu isso antes de nós. E ele fala aos Coríntios, né? Que quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? E eu quero terminar essa breve reflexão, essa palavra, dizendo isso para você. Esses dias, todo dia para mim tem sido um dia de luta. E eu aprendi desde cedo
desde criança, na verdade, a não desistir, a ir atrás, a correr atrás, a cair, a me levantar e sempre ser o durão. Eu tenho lutado contra algumas fraquezas emocionais. Eu sinto que às vezes minhas forças, minha energia, parece que está se esvaindo por um ralo muito grande. E eu me sinto completamente sem força. E não é crise com Deus, eu estou muito bem com Deus, mas sabe, é emocional. Algumas pessoas que a gente amava e que a gente apostou todas as nossas fichas de terem aprontado, sabe, e essas pessoas terminam sendo pessoas que roubam a nossa energia, ao passo que a nossa força, o nosso vigor emocional, a nossa vontade, sabe? Mas o que Deus tem me ensinado é que eu tenho que descansar nele. O Espírito Santo está sempre me confrontando, e aí quando ele me bate no bom sentido, e ele bate no bom sentido, o bater é o confrontar, é o falar a verdade, é tipo, deixa de ser menino, sabe? Se erga, confie em mim, se aquete a sua alma. Ontem eu falei muito isso para o pessoal do Ceilandense: aquete a sua alma, descanse em Deus, é Ele quem vai fazer, e é Ele que está no controle. E o que acontecer será do jeito dele, não do nosso jeito, não será do meu jeito. E essa minha atitude é para dizer para você, para te estimular a ter essa humildade de reconhecer a sua fraqueza. E quando a gente é humilde e reconhece, a gente vai ter que descansar em Deus. E o Espírito Santo tem me ensinado isso: descanse em mim, descanse em mim, descanse em mim, descanse em mim. O apóstolo Paulo, então, ele estava fazendo oposição, como eu disse ainda há pouco, à influência dos invasores que procuravam fazer com que os coríntios, os discípulos da igreja de Corinto, se voltassem contra ele. Eles estavam chamando o apóstolo Paulo de fraco. Em determinado momento, alguns líderes espirituais na cidade de Corinto chegaram para a igreja, para os discípulos da igreja de Corinto, e tentando fazer a cabeça dos discípulos, dizer: olha, esse teu apóstolo, esse teu líder é um fraco. Quer ver? Olha lá no versículo, no capítulo 10. No capítulo 10 de Corinto, no versículo 10. Olha o que ele diz. Olha o que eles dizem. As cartas com efeito, 2 Coríntios 10, 10. Deixa eu ver se é isso mesmo. As cartas com efeito dizem: são graves e fortes, mas a presença pessoal dele, olha, é isso mesmo, a presença pessoal dele, do apóstolo Paulo, é fraca, e a palavra desprezível. Deixa eu ler com um contexto maior, pegando aqui, versículo 8: porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, o apóstolo Paulo falando, 10, 8, 2 Coríntios 10, 8, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas que ele, apóstolo Paulo, tem escrito com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Então o apóstolo Paulo chega confrontando essas pessoas, esses líderes que estavam querendo fazer a cabeça dos discípulos dele, da igreja de Corinto,
os discípulos de Cristo, né? Mas discípulos lá na igreja de Corinto, chega confrontando essa vez, estão dizendo que eu sou fraco, mas eu tenho prazer na minha fraqueza, tenho prazer nas injúrias, nas acusações, por amor de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, quantas pessoas já disseram para outros que você é fraco? Quantas pessoas já chegaram na tua cara dizendo que você é fraco? Quantas pessoas já afirmaram, já insinuaram que você é uma pessoa fraca? Ih, não dá conta não. Ih, não é de nada. Ih, não vai conseguir. Sabe por quê? Porque elas veem em você o que elas estão sentindo nela. Aquilo que incomoda elas em você, aquilo que está em você, que elas enxergam em você, que incomoda elas, é porque na verdade elas estão se vendo em você. Elas estão se sentindo ameaçadas. Esses líderes espirituais estavam sentindo Paulo como uma ameaça. Paulo, um apóstolo, como que fala? Um plantador de igrejas. E Paulo e alguns líderes dizendo que ele era fraco, né? Fraco e desprezível, com uma palavra desprezível. Imagina, né? O apóstolo Paulo com uma palavra fraca, um homem fraco, desprezível, a sua palavra, seu conhecimento era desprezível. Então, mudando o tom para expressar a repreensão apostólica, Paulo reconhece a sua fraqueza. Paulo, então ele diz: eu sou fraco, eu tenho prazer na minha fraqueza, e prometo, ao lidar com os caluniadores, diz o apóstolo Paulo, quando chegar aí em Corinto, demonstrar-lhes, se necessário, a força dada a ele por Cristo. É isso que o apóstolo Paulo faz. Quer ver? Lá na segunda carta, no versículo 20, no capítulo 12, volta lá para o capítulo 12, no versículo 20, ele diz: temo, pois, que indo ter convosco, o apóstolo Paulo dizendo, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contenda, invejas, iras, porfias, distrações, intrigas, orgulhos e tumulto. Ou seja, eu vou firme com vocês, e vocês vão estranhar. No versículo 13, no capítulo 13. No capítulo 13, no verso 4. 13, versículo 4. Ele diz: porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Então Paulo, é isso que ele está afirmando, dizendo: olha, eu reconheço minha fraqueza, mas eu digo a vocês, quando sou fraco, então é que eu sou forte. E lhes prometo uma coisa, que quando for aí lidar com esses caluniadores que estão inventando isso a meu respeito, quando eu chegar a Corinto, eu vou demonstrar a eles a força, se necessário for, a força dada a mim por Cristo. Então, quando somos fracos, o nosso prazer está aí em assumirmos que nós dependemos de Cristo, por amor de Cristo, dependemos, sabe? E seja que tipo de fraqueza for. Eu comecei citando a fraqueza do pecado, mas seja qual for o tipo de fraqueza, emocional, fraqueza física, quais foram as fraquezas que eu citei? Fraqueza emocional, fraqueza física, fraqueza pessoal,
relacional, cognitiva, seja qual for a fraqueza. A cognitiva é aquela que não tem capacidade, que se sente incapaz de realizar cálculos, de resolver cálculos, por exemplo, né? Como eu citei no meu caso, naquela matéria lá em gestão de pessoas, gestão de RH. Enfim, então, isso vai resolver o problema? Não, você vai assumir que você é fraco, assumir sua fraqueza, não vai querer resolver esse problema. E evidentemente, procure uma forma de se fortalecer. Como eu citei Josué, Deus chega para ele: Josué, seja forte e corajoso. Tão somente seja forte e corajoso, Josué. Então Deus está estimulando, Deus está dando uma força, Deus está dando ânimo para Josué, para que ele se fortalecesse em Deus, esperando no Senhor. Amém? Vamos orar, vamos colocar nossas vidas nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que em todos os dias de fraqueza, em todos os momentos que nos sentimos fracos, Senhor, tenhamos a desconfiança, sejamos desconfiados em relação a nós mesmos, estejamos sensíveis para que assumamos a humildade, tenhamos humildade, assumamos e a gente possa assumir a nossa fraqueza e dependamos do Senhor. Precisamos aprender a depender de Ti. É por amor de Cristo, humildemente, Senhor, possamos reconhecer que é por amor de Cristo e que quando sou fraco, aí é que sou forte. Por amor de Cristo. E cada um de nós aqui tenhamos essa sensibilidade, autossensibilidade, de percebermos, de entendermos, de enxergarmos a nossa fraqueza e não resolvermos e não continuarmos ou resolvermos na força do nosso braço, mas nos humilharmos diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro presente, Pai. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é aquele que cuida de nós, é o nosso Abba. O Senhor é o nosso Abba, aquele que cuida de nós. Como diz a canção: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Senhor, cuida de cada um de nós, fortalece-nos na Tua presença, nos humilhamos debaixo da poderosa mão do Senhor, e ao seu tempo o Senhor nos socorrerá. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Deixa eu fazer.